É brincadeira o que nós vimos as pessoas fazendo com a Sagrada Escritura. Texto fora do contexto é a causa de muitas heresias em púlpitos, em faculdades teológicas, em praças e outros lugares, residências, TV, rádio. Nós vemos por aí pessoas usando o texto fora do contexto de uma forma tão dramática, tão preocupante. Vemos pessoas fazendo seus sermões tão elaborado, arquitetado, com tópicos, subtópicos, começo, meio e fim, e depois percebemos que é baseado em um texto que não tem nada a ver com aquilo que ele colocou no seu sermão. Tudo isso falta de análise das Sagradas Escrituras. Existem interpretações das Sagradas Escrituras que não precisamos, às vezes, de uma hermenêutica aprofundada, de uma exegese. Às vezes, o próprio texto, dentro de uma ideia simples, já explica a si mesmo o que ele quer dizer. Mas nós fantasiamos mensagens em nossa mente e muitas vezes procurando passagens da Bíblia que venham concordar supostamente com as nossas ideias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, texto fora do contexto cria um problema muito grande. Quantas vezes você já viu pessoas pregando coisas bonitas, mas aí o texto não está dizendo aquilo que ele queria dizer, ou dizendo que alguém disse sem alguém ter dito? É necessário nós estudarmos as Sagradas Escrituras, pelo menos de uma forma básica, para compreendermos quem no texto está falando, para quem, quando, se é o antigo, se é o novo, se é cultural. Vamos ler o livro de Jó? Temos que saber quem está falando no livro de Jó. É Jó que está falando? É os seus amigos que estão falando? É Deus que está falando para Jó ou seus amigos? Nós temos que analisar, como em qualquer outro livro da Bíblia. Nós lemos aqui um texto muito citado quando os pregadores, para avivar a igreja, para levar a igreja ao delírio, ao êxtase, através do som da sua voz, pelos seus gritos muitas vezes, eles dizem de forma bem entusiasmática, diz assim, olha, aquilo que seu olho não viu, aquilo que seu ouvido não ouviu, e não subiu no seu coração, é o que Deus tem preparado, está em segredo, mas Deus ainda vai revelar. Tudo bem. Nós sabemos que muitas coisas nós não sabemos nem nessa vida. E da vida futura nós não sabemos quase nada. Mas o texto que as pessoas usam, que é este, não está falando de coisas que ainda há de ser revelada. O versículo 10 diz assim, mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o texto aqui, neste caso, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, não está falando de mistério, não está falando de coisas que ainda vão ser reveladas. Mas se você ler os versículos anteriores, vocês vão perceber que está se tratando da doutrina das últimas coisas, está tratando de Cristo, da morte de Jesus, em que os profetas muitas vezes profetizaram, como o profeta Isaías, e eles queriam saber a respeito daquilo que ele estava falando, mas fora dito para eles que não era para os seus dias, mas para os dias futuros. Aí sim era uma profecia ainda futurística, mas no contexto da igreja, essa passagem que diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Essas coisas já foram reveladas para a igreja de Jesus,
que se trata do contexto da morte, salvação, purificação, a manifestação do Filho de Deus entre os homens. É só você ler o capítulo a partir do 1, vai até do 10 e passa, que você vai perceber que nesse texto não está tratando. Agora, por que nós fazemos essas confusões? Porque nós não lemos o versículo 7, nós não lemos o versículo 8, que é o contexto, e não lemos o versículo 10. Então, o contexto é os versículos que vêm antes ou os versículos que vêm depois do texto que nós lemos. Esse contexto pode ser de imediato, ele pode estar próximo, ou ele pode ser também remoto. Algo do que está escrito no Novo Testamento, muitas vezes se faz necessário lermos no Antigo Testamento, contexto remoto, que está distante, para compreendermos o que lemos no Novo Testamento. Por exemplo, quando você lê Moisés defendendo um hebreu, lá em Êxodo capítulo 3, ele vai lá, defende o hebreu, matando o egípcio. Agora, por que, no fundo, por que Moisés defendeu? Não foi apenas porque era um hebreu. Ele estava querendo dar uma lição não egípcio. Ele estava querendo dar uma lição aos hebreus, querendo dar a entender alguma coisa aos hebreus. Moisés não vai lá e tenta apaziguar e puxa daqui, puxa para lá, não, ele vai e dá um assalto, ele bate, ele assassina, ele mata o egípcio. Mas o contexto remoto é que vai dizer qual o propósito porque Moisés matou o egípcio, que está no capítulo 3, no capítulo 7, melhor falando, de Atos, que nós chamamos Atos dos Apóstolos. Então, no capítulo 7 de Atos, escrito por Lucas, é que nós vamos encontrar. Lucas diz assim: Moisés fez isso pensando que os hebreus entenderiam que através de suas mãos Deus os livraria do Egito. Ou seja, Moisés estava lá sob a companhia de Faraó e da sua mãe de criação, a filha de Faraó, mas ele já sabia do projeto que Deus tinha de tirar o povo do Egito, inclusive usando a sua própria vida. Se nós não lermos o contexto remoto, nós vamos estar pregando muitas vezes coisas que não tem nada a ver com o que a Bíblia quer dizer. Então, se faz necessário analisarmos toda a passagem bíblica. Eu tenho um comentário, uma apostila de texto fora do contexto, que são todas, ou a maioria das passagens que são mais pregadas e citadas em cima dos púlpitos. Texto fora do contexto. E para minha surpresa, os versículos, as passagens que se citam, a maioria delas não tem nada a ver com o que as pessoas dizem. Muitas vezes não é nem texto fora do contexto. As pessoas dizem o que a Bíblia não queria dizer. Por exemplo, alguém diz assim, diante de Deus, até a tristeza salta de alegria. Jó 41, versículo 22. Olha, a única versão que está escrito dessa forma é Revista e Corrigida, uma das versões mais antigas, a qual eu estou lendo aqui. Mas o próprio João Ferreira de Almeida, na atualizada e contemporânea, ele consertou essa expressão. Ele nas outras versões diz, diante dele salta o desespero. Pois Deus está falando para Jó de um animal. Diante dele até a tristeza salta de alegria. Mas, na realidade, quando João Ferreira corrige, ele diz, diante dele salta o desespero. Diante dele você foge, você corre, você não se alegra. Então, nós não analisando ao texto por causa da expressão a tristeza salta de alegria, logo deduzimos que está falando de Deus. E aí criamos temas, campanhas e baseado nessa passagem. Diante de Deus, a abundância de alegria sim, mas Jó 41, 22 não está tratando disso, porque é Deus falando de uma forma hiperbólica de um animal. Então, muitas passagens, diz assim as pessoas também, que não cai uma folha da árvore. Olha, nós acreditamos que pode ser verdade, que nada acontece se não for pela permissão de Deus. Mas não está escrito que não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Sabemos que Deus ama os pecadores, inclusive as almas que estão lá fora. Mas a Bíblia não está escrito
Vale mais uma alma salva do que o mundo todo perdido, que as pessoas citam. Mas tudo isso é uma confusão que é feita dentro de uma ideologia repetitiva, que as pessoas fazem isso nos púlpitos, na TV, no rádio, e os neófitos, as pessoas desavisadas, saem por aí repetindo. Então, meu amado e minha amada irmã, se você puder fazer um curso, pelo menos básico em teologia, para ter uma troca de ideia, para a compreensão melhor da Sagrada Escritura, faça. Mas se por acaso você não tiver como fazer, estude a Bíblia e sempre analisa o versículo que você está lendo, o antes e o depois. Se tem outro livro da Bíblia que fala sobre o mesmo assunto, porque a Bíblia não tem erro, mas nós temos muitas limitações para compreender o aspecto da escrita nos tempos bíblicos. Nos dias de Jesus, a maneira de escrever, a Bíblia não tem contradição, mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai dizer que ela tem erros, por causa das nossas limitações para compreender as aparentes contradições da Bíblia. Na realidade, nós é que não analisamos texto pelo seu contexto para compreendermos o que a Bíblia quer dizer para nós. Então, muitas heresias, muitas seitas heréticas, muitas pregações, muitas heresias nos púlpitos, não importa das igrejas, tem sido agravante por causa disso, né? Pessoas pregam, defendem, músicas são cantadas, pessoas dizendo, olha, quem tem promessa de Deus, a Bíblia diz, quem tem promessa de Deus não morre. A Bíblia diz, faz por ti, faz por onde que eu te ajudarei. Algumas coisas, a ideia até é bíblica, mas afirmar que está escrito, diz assim, olha, os que me amam, eu também o amarei, o que me busca de madrugada, esse me achará, dizendo que está se referindo a orar pela madrugada. E o contexto do capítulo 8 e o versículo 17 de Provérbio se trata da sabedoria e não da pessoa divina ou a divindade dizendo que aquele que busca Deus de madrugada, olha, muitas pessoas oram, mas ora por causa desse versículo. Deus quer que você ore, que nós oremos a Ele, falemos com Ele, mas não baseado numa interpretação errada. Muitas coisas nós erramos porque não analisamos o que a Bíblia diz. Então você que é pregador, assim como eu, você que ensina, assim como eu tento também ensinar, não vamos sair por aí dizendo está escrito, sem primeiro analisar. Quantas vezes eu vi pessoas dizendo que a nuvem foi colocada para fazer sombra durante o dia na nação de Israel, no deserto, e a coluna de fogo para aquecer do frio enquanto o povo andasse à noite no deserto, porque é muito frio, sim. Mas também devemos entender que o povo viveu por milagre no deserto por 40 anos. Não faltou comida, não faltou bebida, seus pés não incharam, seus sapatos, suas sandálias, suas roupas não gastaram. Por que Deus também não aqueceu eles no frio? Por que Deus também não protegeu eles dos raios solares? O que a Bíblia nos diz é que a nuvem foi colocada para guiar eles do deserto. Diz a Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 14 a capítulo 15, que quando ele estava sendo perseguido por Faraó, a nuvem passou da frente de Israel para trás e se colocou entre Israel e os egípcios. Era claridade para Israel e escuridade para os egípcios. Olha, a nuvem passou de frente para trás. E essa nuvem guiou o povo no deserto, porque não tem caminho definido por 40 anos. Então a Bíblia não diz que a nuvem era para fazer sombra e nem para aquecer o calor, a coluna de fogo durante a noite. Isso pode ter acontecido, mas não é o que a Bíblia diz. E quantas pessoas afirmam isso? Como que tivesse escrito e esquece. Do que está registrado mesmo é que a nuvem era para guiar o povo, tanto a nuvem como a coluna de fogo, guiar o povo no deserto. Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem andava, eles andavam. Então, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos analisar melhor. Não vamos dizer o que a Bíblia diz, sendo que ela não diz. Não vamos parar de tanta especulação, de tanta filosofia,
fazendo a Bíblia dizer o que ela nunca diz. É tanta axiologia, é tanta exegese, entendeu? Isso não procede de Deus. Vamos tomar cuidado, não vamos usar a Bíblia como fosse um jornal e da interpretação que nós bem queremos, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a expressão máxima da vontade de Deus. Então nós que estudamos a Bíblia, você que é teólogo, você que é instrutor, ensinador, você que é mestre, você que é bacharel em teologia, doutor em teologia, sei lá, não importa, cuidado. Nós vemos nesse contexto teológico muita aberração teológica. As pessoas usam versículos bíblicos isolados que ele em si mesmo não tem nada a ver com aquilo que as pessoas querem. Obrigam a Bíblia a dizer o que ela não diz. Não coloque palavra na boca de Deus. Leia a Bíblia com espiritualidade, com oração. Cuidado com os arranjos que se arrumam. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando ela se calar, não vamos continuar. Vamos calar também. Porque existem coisas que nós não temos a resposta exata. Cuidado com tanta suposição. Cuidado com aquilo que nós achamos e usamos isso de forma afirmativa. Que Deus tem misericórdia de mim, que Deus tem misericórdia de você. Leia a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Com mente ou mentalidade espiritual, deixe o Espírito Santo te conduzir, porque ele foi enviado para nos fazer lembrar e também para nos ensinar sobre todas as coisas. Um abraço, Deus abençoe a sua vida, compartilhe e inscreva-se no canal e juntos vamos aprender a palavra do Senhor.